Então, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez direto aqui do Fórum de Tramandaí. O julgamento hoje é outro, né? Na semana passada tivemos aqui um julgamento muito importante. O de hoje é o caso Antony Chagas Oliveira, padrasto e mãe, estão sendo julgados, não é, pelo homicídio da criança. Isso aconteceu em 2022, em Cidreira. O menino foi levado até o posto de saúde da cidade com múltiplas lesões. O réu responde pelos crimes de homicídio qualificado, motivo fútil, meio cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima, não é? Não tinha como um menino de 2 anos defender-se. E, neste caso, né, cometido contra menor de 14 anos e de tortura já causada, responde também a mãe. Segundo eles, o casal já vinha torturando a criança anterior à morte. Então, o Antony teve múltiplas fraturas. O Instituto de Perícias Legais não deixou dúvidas, né? Ele tinha várias fraturas quando chegou à unidade de saúde do município, vindo a óbito logo em seguida. O julgamento, que acaba daqui a pouco, né? E aí sim nós traremos aqui mais informações para você. Vamos ouvir os familiares do Antony, a defesa, o promotor e também o doutor Gilberto Oliveira Fantola, que é quem está conduzindo mais uma vez este júri. Já já nós voltamos aqui. Leitura da sentença para encerramento dos trabalhos. Diego Ferro Medeiros, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 1º, incisos 2 e parágrafo 4º, inciso 2, da Lei 9.455, de 1997, e no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 9, e parágrafo 2º, B, inciso 2 do Código Penal. E Joyce Chagas Machado, também qualificada nos autos, foi pronunciada como incurso nas sanções do artigo 1º, parágrafo 2º e 4º, inciso 2 da Lei 9.455 de 1997. Na data de hoje, os acusados submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca, oportunidade que o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da pronúncia, enquanto que a defesa de Diego, em relação ao crime de homicídio, postulou a desclassificação para crime de tortura com resultado morte. E no caso de condenação, pede o reconhecimento da atenuante da comissão espontânea. Em relação ao crime de tortura, sustenta a absolvição por inexistência do fato e negativa de autoria por insuficiência de provas. Por sua vez, a defesa de Joyce postula a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para crime de maus tratos. Formulados os quesitos, em relação ao réu Diego, quanto ao crime de homicídio, segundo o fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, afastaram a tese da negativa de dolo e negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico e reconheceram as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido crime cometido contra menor de 14 anos, bem como reconheceram a causa de aumento por ser o coautor padrasto da vítima. E quanto ao crime de tortura, primeiro fato, os jurados reconheceram a existência do fato e o absolveram por negativa de autoria. Relativamente à réa Joyce Chagas Machado, que responde pelo crime de tortura por omissão, os jurados negaram a existência do fato pelo que restou absolvida. Assim, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença, acolhendo em parte a alegação acusatória, declaro condenado
Diego Ferro Medeiros, das sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 9, e parágrafo 2º, B, inciso 2 do Código Penal, e absolvido da acusação prevista no artigo 1º, inciso 2, e parágrafo 4º, incisos 2 da Lei 9.455 de 1997, e absolvida a Ré Joyce da acusação prevista no artigo 1º, parágrafo 2º e 4º, incisos 2 da Lei 9.455 de 1997. Passo à aplicação da pena. Procedendo ao cálculo, em consonância ao regramento processual, eu transcrevo aqui a motivação, depois as defesas e o Ministério Público vão ver as razões, que são longas. A motivação para a fixação da pena base acima do mínimo legal. No caso, fixo em 21 anos de reclusão, que é o termo médio entre a pena mínima e a máxima, tendo em vista a avaliação negativa de 5 das 8 vetoriais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, tendo sido reconhecida mais de uma qualificadora pelos jurados, possível que se utilize uma delas efetivamente para qualificar o delito, atribuindo ao condenado a forma mais gravosa prevista na lei, incidindo as sobressalentes no cálculo dosimétrico a título de agravantes, quando houver previsão legal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu refiro a ementa aqui do acordo. Assim, suficientemente justificada a incidência das agravantes do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso 2, letra A do Código Penal, do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso 2, letra C do Código Penal, e do meio cruel, prevista no artigo 61, inciso 2, letra D do Código Penal, tendo a qualificadora da idade da vítima sido utilizada para qualificar propriamente o ilícito, presente também a agravante relativa ao fato de ter sido cometido crime prevalecente das relações domésticas de coabitação, prevista no artigo 61, inciso 2, letra F do Código Penal, totalizando 4 agravantes, utilizando-se a fração de 1/6 de aumento para cada uma delas, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também mencionado aqui na decisão. Assim, assinalo que a confissão só se erige à condição de atenuante quando completa, ou seja, se o acusado admitir o crime imputado na denúncia, pelo qual foi condenado em sua completude. No caso concreto, o réu admitiu apenas ter jogado a criança contra o sofá da residência, após um episódio de surto, minimizando sensivelmente a conduta, obviamente pretendendo um enquadramento em figura típica menos grave, o que, como visto, não corresponde à prova colacionada nos autos. Nesse norte, tenho que descabe o reconhecimento desta atenuante da confissão espontânea pretendida pela defesa. Desse modo, a pena provisória estabelecida em 35 anos de reclusão. A terceira e última fase do cálculo, incidida a majorante prevista no parágrafo 2º, letra B do artigo 121 do Código Penal, no patamar legalmente previsto no caso 2/3, referente ao fato de ser o autor padrasto da vítima, à época do ilícito. Causa de aumento esta que resultou devidamente quesitados os jurados que reconheceram sua aplicação. Assim, resta a pena definitiva, estabelecida em 58 anos e 4 meses de reclusão. Regime de cumprimento. Eu peço que a plateia não se manifeste, por favor. Assim, resta a pena privativa da liberdade, nesse patamar já identificado, em 58 anos e 4 meses de reclusão. Regime de cumprimento da pena, o regime inicial fechado, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, alínea A do Código Penal. Substituição da pena privativa da liberdade e aplicação de sucim cabível pelo próprio quanto da pena aplicada. Não poderá penar em liberdade na medida em que permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, que resultam, neste momento, reforçados pela condenação perante o Tribunal do Júri, não sendo razoável a concessão de liberdade nesse momento. Forme-se o PEC provisório. Recomendo ao condenado no presídio onde se encontra recolhido, deixe de fixar verba
reparatório nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, na ausência de elementos para tal aferição. Outro sim condena o réu ao pagamento das custas processuais em metade, suspendendo a exigibilidade, eis que assistido pela Defensoria Pública, que gera presunção de hipossuficiência. No trânsito em julgado, se mantida a condenação, procede-se às anotações de praxe no lançamento do nome no rol dos culpados, com a expedição da guia de recolhimento, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE. Publicado na sala de sessões do Tribunal do Júri desta comarca de Tramandaí, nesse dia 11 de abril de 2024, na verdade já 12 de abril, aos 20 minutos. Gilberto Pinto Fontoura, juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri, todos intimados. Quero agradecer a presença de todos, em especial dos jurados que prestaram serviço à comunidade, e a todos os que colaboraram de uma forma ou de outra para a realização do julgamento. Desejar um alento para a vítima, para familiares da vítima, desejar sorte ao réu, o defensor público certamente tomará as medidas que entende cabível. A decisão ela é passível de recurso, tanto de parte da acusação, que a condenação o acolhimento é parcial, respondia por 2 fatos, e está sendo absolvido de um, e cabe recurso tanto de parte do Ministério quanto da Defesa, quer em relação a uma busca de uma absolvição ou um recálculo da pena. Tá? Desejo também a Joyce sorte na vida, também sabendo que a sentença nesse momento é provisória. Tá? Agradeço a todos, então. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito bem, então, nós estamos aqui agora, já finalizou o julgamento do caso Andrew. O promotor André Tarouco está aqui conosco. Mais um capítulo, mais uma página. A gente diz até que nessa vida difícil da promotoria, não é, doutor? Segundo agora, numa semana, e é um desgaste emocional para vocês muito grande também, mas foi satisfatória a conclusão? Certo. É um caso muito doloroso também, envolve uma criança, né, de 2 anos de idade, que foi vítima de atos cruéis, né, que levaram ela à morte. O Conselho de Sentença, após então exaustivo julgamento, né, acabando agora meia-noite, entendeu, né, que o crime de homicídio ele foi plenamente demonstrado com as 4 qualificadoras, com esse ato brutal, né, contra a criança, cometido pelo padrasto. Nesse contexto e pelas provas apresentadas, acabou, diferentemente daquilo que o Ministério Público também sustentava, reconhecendo que o crime de tortura ele não ficou devidamente demonstrado nessa situação, nesse contexto fático, e entendeu então nessa situação afastar esse crime, né, com base naquilo que foi apresentado hoje. Ao seu ver, foi satisfatório? Era isso que a promotoria pretendia? Ela acabou absolvida, doutor, e o senhor empenhou-se para não deixar que isso acontecesse, né? Alegando cumplicidade, alegando que sabia dos fatos e que deixou que a coisa transcorresse. A promotoria vai recorrer dessa decisão? Agora a gente tem que analisar com calma, né, todo o contexto e avaliar também as questões práticas, né, com relação ao que implica ou não um recurso, né? Claro que o pedido da promotoria seria, sim, o reconhecimento dela como uma omissão, né, na conduta dela do dever, mas aí há circunstâncias que ocorrem no julgamento, provas que aparecem em contextos, né, e o jurado pode ser ou não afetado por diversas circunstâncias, e muitas vezes até de empatia com relação à figura dela. Enfim, nesse contexto entenderam que ela no fato não tinha conhecimento do que se passava contra a criança e por isso resolveram então
conforme eu entendo, afastar, né, conforme eu interpreto da decisão, afastaram a responsabilidade dela justamente ao argumento de que ela não tinha conhecimento desses atos. Doutor André, então, mais uma vez, parabéns por esse trabalho, né, por essa resposta do Ministério Público à comunidade. Eu disse semana passada, as pessoas enxergam o Ministério Público a solução das coisas, né? E tem sido assim. Parabéns e espero que a gente não nos vejamos nessas mesmas condições tão brevemente. Assim a gente espera, né? Porque toda vez que a gente apresenta aqui é porque a gente está falando de um homicídio. Né? Obrigado. Até mais. Até mais. Já voltamos. Olha só, e agora nós estamos aqui com o doutor Gilberto, que presidiu mais esse júri semana passada e agora hoje o júri do caso do menino Andro, um júri forte, um julgamento com imagens fortes, muito emocional, não é, doutor Gilberto? Como é que foi isso, ao seu ver? Era isso que se esperava agora no final? Bem, boa noite para todos, já nessa hora, já madrugada. Agora já bom dia, doutor. Bom dia, já madrugada de sexta-feira. Tínhamos uma previsão de ser um pouco mais breve, mas a circunstância de julgamento faz com que muitas vezes acabam se estendendo. Né? Mas, dentro da previsão legal, ocorreu o julgamento com assegurado a plenitude da acusação e assegurado a plenitude da defesa. Tá? O julgamento não me compete apreciar, eu apenas aplico a pena. Tá? A responsabilidade do julgamento é da comunidade, representada nesse ato pelos jurados. E os jurados entenderam de condenar o Diego pelo homicídio quádruplamente qualificado, são 4 qualificadoras, tá? E com mais uma causa de aumento de pena, com uma causa objetiva da condição dele, pela própria condição dele. Tá? O que levou a pena a uma pena de 58 anos, tá? Em números redondos. Tá? E absolvido do crime da tortura passada, tortura pretérita. Embora a criança tenha sofrido aquela violência, conforme narrado na denúncia, mas havia um outro fato que era a tortura passada, antes responsabilizado o Diego, e os jurados entenderam de reconhecida o fato da tortura, mas absolvido ele em relação à autoria. E com relação a Joyce, que respondia pela tortura na forma de omissão, de não ter o cuidado, na condição de mãe, que deveria ter mais cuidado com o filho, tá? Eles acabaram entendendo que não houve, na verdade, entenderam que não houve a tortura propriamente dita. Tá? Então, o processo está sujeito a recurso, tanto de parte da acusação, seja com relação à graduação da pena, seja com relação ao fato que foi absolvido por parte do Ministério Público de recorrer também ou não. Não me compete agora, nesse momento, discutir essa questão, nem da absolvição, nem da condenação. O meu papel como juiz presidente do tribunal é a aplicação da pena, observados o regramento ali previsto na própria lei. Nós temos julgamentos aqui na comarca, no Tribunal do Júri, todas as semanas, né? Embora a semana passada tenha sido um júri de uma repercussão muito grande. Porque muita comoção. Muita comoção, um júri que levou 2 dias, né? E o de hoje também, um júri que se estendeu muito além. Nós começamos às 9 horas da manhã, mas todas as semanas nós temos tido julgamentos aqui. Nós já temos, eu estou aqui na comarca há 4 anos, completo agora em julho, praticamente. Nós temos bem mais de uma centena de julgamentos nessa matéria, tá? Dos crimes dolosos contra a vida. Na semana que vem temos um, na segunda seguinte já temos outro, e depois na quinta mais outro, e assim vai. Mas é a missão que nos foi dada, e missão dada, missão cumprida. Mais uma. Mais uma. Até a próxima então, doutor. Muito obrigado pela cobertura, que eu acho que é importante. O papel da imprensa é importante porque esses tipos de crimes que a sociedade que julga, que são os crimes contra a vida, que sirva de exemplo para que não se repitam. Principalmente esses crimes que são muito mais graves. Todo crime que atenta contra a vida é um crime grave, mas alguns têm uma repercussão muito maior pela própria maneira como aconteceu. Então a comunidade deve tomar conhecimento, sempre que possível, para saber que quem tem o dever legal de dar resposta, que é o Poder Judiciário, provocado pelo Ministério Público, está dando. Não se está deixando processos em prateleiras ou nos arquivos digitais hoje. Então tá, doutor Gilberto. Agora um bom descanso, então.
Muito obrigado e para todos nós, para os senhores também que fizeram a cobertura aí. Muito obrigado. Já já voltamos. E nós continuamos aqui, falando com as pessoas envolvidas, né, com os agentes envolvidos neste júri de hoje do menino Anthony. O doutor Alexandre Abbe é o advogado da Joyce e o senhor hoje logrou êxito, a sua cliente foi absolvida, doutor. Um bom dia já, porque é madrugada, é um prazer conversar com você. Bom dia, bom dia. Na verdade, nós estamos nessa defesa há cerca de 1 ano e meio e nós sempre tivemos convicção da inocência da Joyce, né? E hoje o nosso trabalho foi justamente apresentar as provas que nós produzimos ao longo do processo, apresentar para os jurados, né, fazer o debate, para contribuir com que a verdade pudesse aflorar. Eu digo que não se trata de uma vitória, tá? Pelo fato dela ter ficado presa, grávida, etc. E tal. A sensação é de alívio, né, pelo fato de os jurados reconhecerem a inocência dela. Foi esse o nosso trabalho. E então, para o senhor, agora, esse caso está praticamente encerrado no quesito a ela. O Ministério Público ainda pode recorrer, né? Não, exato. É que como é uma decisão, embora seja uma decisão do Tribunal do Júri, é uma decisão de primeiro grau. Então, o Ministério Público pode recorrer e, se eventualmente o Ministério Público recorrer, essa questão vai ser levada ao Tribunal de Justiça, né? Agora nós vamos aguardar, né? Da nossa parte, o trabalho aqui hoje foi feito, a gente vai aguardar os desdobramentos daí, os próximos passos. Obrigado pelo carinho de nos receber, um bom retorno. E eu que agradeço. E agora a gente vai fechar com a dona Tânia e o Juan. Ela que é a avó do Anthony e o Juan era? Padrinho. Dona Tânia, nem sei o que lhe perguntar, nem o que lhe dizer, mas o que a senhora achou de tudo que houve aqui hoje? Eu achei assim, ó, o desempenho do juiz, do promotor, um desempenho maravilhoso, a gente não esperava nada menos que isso. A justiça foi feita. Nosso bebê vai descansar em paz. Eu vou ter paz, porque eu não tenho mais paz na minha vida. Desde que isso aconteceu, eu não durmo mais. A gente não sabe o que pensar, o que questionar, o que culpar. E só deixar bem claro que o amor venceu, porque o amor sempre vence. Só. E o nosso bebê vai descansar em paz. É isso então, gente. Obrigado.